O tema da live hoje, nós vamos falar um pouquinho dos itens que você vai precisar para você começar a montar suas primeiras marmitas, para você começar a fazer suas primeiras vendas. Tem os itens que são básicos e necessários, e a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas aqui para vocês. Vamos começar? Vamos falar um pouquinho? Vamos começar. Quem estiver assistindo no gravado, a gente vai fazer uma pergunta daqui a pouco. E aí quem estiver no gravado responde. Quem estiver no ao vivo responde agora. Que pra gente é importante as respostas pra gente conseguir aí ajudar mais vocês aí nas suas questões. Para quem não conhece, nós somos Moni e Mari. Somos donas de uma empresa de comida saudável aqui na Espanha. Começamos do zero e a gente iniciou esse projeto agora de dar informação para a galera do Brasil para empreender com comida saudável congelada. Por que congelada? Porque não tem perda de alimentos. Então, para quem está começando um negócio, é muito importante não ter perda, porque já se trabalha com pouca grana. E quando tem perda, você acaba ali, às vezes, não conseguindo manter o seu negócio, porque a gente sabe que tem gente que começa com grana, é mais fácil, mas o fato de não começar com grana não faz com que você morra na praia, né? Você vai morrer na praia se assim você desejar, porque aqui nós somos provas que a gente não morreu na praia e vocês vão conhecer nosso processo ao longo aí do tempo. Oi, boa noite, Marta, obrigada. E tem mais uma dúvida, por que congelado? Porque você pode cozinhar no dia programado e entregar no dia programado. Isso te dá total liberdade para você cozinhar, entregar no dia que você achar melhor. Isso te dá liberdade para você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, ser dona do seu horário, ser dona da sua vida profissional também. Sim. A gente tem nossas dicas do que a gente acha melhor e ao longo, né, do processo vocês vão conhecendo isso que vai dando base para vocês fazerem escolhas mais assertivas e não cometer esses erros iniciais que a gente acaba cometendo. Então, ao longo do tempo, vocês vão sabendo o que é mais fácil, o que é mais prático. Vamos lá? A gente hoje separou uma questão que, a princípio, ela seria básica, né? Mas muita gente tem medo de saber quais são os utensílios principais aí que a gente precisa ter numa cozinha para a gente começar. E às vezes esse medo do tipo, o que eu tenho em casa não serve, a gente está aqui para dizer que sim, né? Serve. E aí, Mariana separou. A gente separou alguns, né? Assim, os básicos para vocês realmente produzir as primeiras e perder o medo do que vai dar, né? Para cozinhar. A gente separou aqui os itens básicos. A gente vai começar um por um. E também falando mais ou menos como nós passamos também por esse problema de não ter muito naquele momento para produzir muito. Então a gente começou com um pouquinho e com o que a gente tinha. Exato. Então vamos lá. O primeiro, fundamental, que a gente precisa é um fogão. Se você tem um fogão, é possível cozinhar, é possível você fazer a sua primeira marmita. E a gente fez essa piada do fogão, né? Que tipo, o fogão, né? Mas é que a gente tem que contar que a gente começou com um fogão com 3 bocas. Né? E aí no Brasil costuma ser 4 bocas, ou tem gente que tem 6 bocas. E a gente começou com 3 bocas e é uma boca muito pequenininha, uma média e uma maior. Né? E sem contar que a potência do fogão, ele não era de boa qualidade. Não. Então, acabava que o processo de cozinhar acabava demorando mais do que o normal, porque o fogão,
ele não ajudava aí nessa. Aqui é elétrico, né? Então acabava não sendo um elétrico muito bom. Então era uma fraqueza aquele fogão ali cozinhando, né? Pouco a pouco. Então a gente começou com com um fogão de 3 bocas. Então, se você tem 4 bocas, você já está na nossa frente. Você já tá no lucro. Já Tá tá no melhor lucro. que a gente. E depois a gente lembra que a gente comprou. A Mariana. É engraçado que a Mariana não conhecia esse termo, né? E eu não sei de onde ela veio. Que mundo ela vive. Mas, pra mim, o nome. Nem pensei aqui o nome, mas assim, o nome é fogareiro. E a gente comprou um fogareiro aqui. Realmente não lembro o nome Ó, você sabe qual é o nome aqui? eu preciso de mais opiniões. Pessoal aí que sabe o que é um fogareiro, põe aí, eu sei o que é. E o pessoal que não sabe, eu não sei o que é. Eu votaria, eu não sei, porque a Mônica falou, a gente precisa de um fogareiro. Eu não sabia, não tinha nem ideia do que era um fogareiro. O que é Pra um fogareiro? Mariana, e fogareiro, na verdade, gente, era pra mim uma coisa tão simples. E não é possível que em São Paulo e Rio tem 2 nomes tão distintos. Mas nem com um nome distinto, Mariana nunca teve Na um verdade, eu fogareiro não na casa sei. dela. Acho que a gente pode tirar uma foto do nosso fogareiro. Não, mas é igual, Mari. Não, eu sei. Mas tem gente que não sabe o que é fogareiro. A gente precisa contar a história do fogareiro. A gente precisa tirar uma Não, mas foto o do fogareiro. fogareiro. Não, é você. É porque a sua irmã não tá na live hoje. Porque eu tenho certeza que você é a única pessoa que não sabe o que é fogareiro. Boa, se ela entrar, Mas enfim, boa eu vou perguntar. perguntar. Outra coisa, então a gente, na verdade, comprou esse tal fogareiro para auxiliar a gente, né, nos O que dias de ajudou cozinha. muito. Me ajudou muito. Porque acabava que ele tem uma pressão maior. Então, fazer filé de frango, tudo ajudava ali, Mas, assim, gente, visivelmente. mas foi um pouco mais para frente também. No começo mesmo, Muito tempo, primeiras marmitas, a gente fez com 3 bocas. Com 3 bocas, Bastante isso. tempo, e que eu vou te falar que foi, vamos, quase mais de Um aninho, um Mari. ano. Eu ia É. falar mais de 6 meses Foi, cozinhando não. só com Foi três um ano, bocas. quase um ano. Foi quase um ano. Pois Foi então, quando a gente começou, foi quase um ano. Dentro do que começou e a gente começou, né, a partir para outros caminhos. na verdade, Eu vou pegou ficar esse quase um ano. fogareiro para auxiliar. Então, assim, a gente dá ideias para aquelas pessoas que têm 4 bocas e depois começa a ter uma demanda um pouco maior e não quer ainda comprar o de 6, né? Isso já depois também de um tempo, gente. A gente dá aí essa ideia de um Sim. É porque a gente auxílio. também. A gente batia também com problemas porque aqui na Espanha não pode fogareiro em prédio, né? Então a gente batia também com problema, a gente batia com esse problema de ter que ser tudo elétrico, né? Então tinha essa questão. Mas é um auxílio, E uma ideia, né? A gente é, dá para facilitar a vida de vocês, porque a gente está aqui para isso, para facilitar, dar ideias, dar alternativas para vocês seguirem em frente o quanto antes e o mais rápido possível. isso. A gente também tem, a gente é primordial também o forno. Aqui também forno é separado do fogão, ele não é uma coisa, né, junto. Então você tem o fogão elétrico, né? E você tem o forno, que são separados. No Brasil é junto, então ok. A gente também, em relação a tamanho, era o mesmo tamanho do Do que um fogão. fogão E aqui também, para vocês terem uma ideia, também era um forno com a dimensão de um fogão de 4 bocas do Brasil. O que é legal que ele tinha duas prateleiras, né? Duas prateleiras, né? Mas no Brasil também. Eles vêm Sim, sim. sempre uma bandeja e um ferro. Uma coisa embaixo, isso. Isso. Então, eu acho que a gente E está agora, só preparado. que eu vou contar uma história que você não sei se você lembra. A questão era, quando você ligava o forno, lembra agora? Você ligava o forno, o fogão
O exaustor. E alguma coisa a mais, E alguma coisa a a mais, luz não a aguentava. luz, A luz não aguentava. a luz caía. Então a gente, assim, era a Mariana falando, Giovana, Júlia, desliga a televisão, né? Desliga o ventilador. Tira os E a celulares que gente, estão carregando, a gente tinha que tirar tudo e é, para a luz voltar. Ó, Michelle porque, entrou na live, deixa eu tirar essa dúvida com ela, porque eu tô muito incomodada de não saber. Michelle, se você estiver assistindo a live, boa noite. A gente precisa de uma opinião aqui, que a gente tá. Você sabe o que é um fogareiro? acho que não vale consultar Coloca no sim ou Google. não. Não, não, não consulta, só se você sabe sim ou não. Eu não sabia o que era um fogareiro. Enquanto a Michelle responde, vamos lá. O Bom, vou voltar. forno. Não, e aí a luz, não, rapidinho. Aí a luz caía e voltava. E aí voltava. Aí a gente apagava tudo. Aí ela ia e voltava. Porque aqui ela não sabe o que é um fogareiro. Meu Deus. Viu? Renata, me socorre, que você é do Rio e sabe. A Marta, você sabe o que é fogareiro, pelo amor de Deus. Ela não sabe o que é fogareiro. Viu? Gente, não é possível que tem dois Eu, nomes. eu não sabia. Eu, na verdade, não sei nem o nome realmente do que é. Eu sei o que é, mas pelo nome fogareiro, eu não sabia. Eu, Tá, eu pra quem não sabe, tô muito fogareiro. curiosa para saber a opinião aí do pessoal que vai com certeza colocar eu sim, eu não. Eu sei, É. eu não sei. Então, vou só terminando a luz, e aí a gente, então, a luz aqui você contrata tantos quilowatts. Então, se você passa do quilowatts que você Contratou. quer, contratou, a luz vai cair. Então, você tem que desligar coisas na sua casa. Então, aqui funciona desse jeito. Você contrata o que você deseja, se você passar, a luz cai, o disjuntor, na verdade, né, vai baixar. E aí você tem que ali controlar a quantidade de quilowatts que você tá usando. Então a Giovana, a Júlia tinha que ser obrigada a desligar qualquer coisa Até os que elas estavam carregadores de pensando, celular. até os carregadores. E aí, então, esse início assim, foi muito engraçado, porque é muita história que a gente vai acumulando nesse início de história de vida aí, né? É. Mais o que, Mariana? Vamos lá. A gente separou também a geladeira, né? Que no caso seria com o freezer. Geladeira e Sim, freezer. sim, Você vai utilizar a sim. geladeira, claro, para manter temperos, para manter coisas, mas o freezer para você congelar as suas marmitas. Sim. E a gente começou também com o freezer da casa da Mariana, um freezer que a Michelle tinha dado uma geladeira pequena, e essa geladeira pequena tinha também um freezer bem pequenininho, e um outro freezerzinho também que veio da Michelle, que era também bem pequeno. Eu tenho 1,50 m, ele era metade que eu, assim, então foi o que a gente começou. Então, em relação ao tamanho, se você parar para pensar, se você tiver isso é primordial, tá? O freezer não tem solução. A gente vai dizer que o tamanho que você tem, ele pode ser seu início. Ele vai realmente você vai eliminar as coisas da sua casa, de congelar, e você vai partir para o seu negócio que é a sua que vai ser seu ganha-pão. Então, você esquece as coisas da sua casa e vai usar isso para o seu trabalho. É, eu tenho 1,50 m, vamos botar esse freezer que vocês, né, às vezes têm em casa, da minha altura, com 4, 5 gavetas, tá ótimo para começar, porque vocês estão iniciando. E todo esse início é o que vocês têm em casa. A partir do momento que vocês começam a ganhar, vocês vão começar a investir em coisas para te facilitar a sua vida. Mas o que a gente quer dizer é que é possível começar com o freezer da sua casa, só vai ser eliminado as coisas que você às vezes compra, né, para congelar, para ter produtos mais em casa. Isso você vai ter que eliminar. Isso não tem jeito, né? Mas ele é bem rápido, essa transição ela é rápida. Porque a partir do momento que Ela é você rápida. começa a vender, a produzir, começa o giro e você acaba reinvestindo. Exato. E aí é muito, muito rápido. Essa transição ela é rápida. Sim. Você vai começando
a entender que reinvestir é primordial para o seu negócio, porque vai facilitar a sua vida nas coisas que você vai comprando e vai fazendo você crescer cada vez mais. No começo a gente vai se adaptando às Isso, novas, né? A gente se adapta, e se adapta mesmo. sim. E às vezes a gente pensa que vai, né, vai ser um pouco mais complicado, mas não é. Se adapta de uma maneira fácil e logo depois vocês vão começar a vender e vocês vão reinvestindo aí e crescendo, que é isso que a gente acaba tentando orientar vocês do crescimento. Vai. Vamos lá, Qual é o próximo. próximo? Ah, a gente botou que não é primordial, mas que é micro-ondas, mas todo mundo tem costuma ter um micro-ondas em casa. E ele é mais importante em relação a, às vezes, você fazer nos doces uma ganache, alguma coisa que você tenha que fazer. Ele te facilita ali para derreter um chocolate. Então, não é. Fora isso, a gente não usa micro-ondas. Era mais mesmo para fazer ganache. Sim, a gente usa ganache para comida saudável. A gente usa chocolate 70%. E sim, a gente derrete No em micro-ondas. Mas a micro-ondas utilização do micro-ondas a gente tranquilamente. não colocou como um item primordial, a gente colocou como um detalhe. Quem tiver Porque você pode fazer banho-maria tranquilamente. isso, quem tiver e quiser usar para o Para tempo, né? facilitar. Para facilitar aí, pode usar. Se não tem, não tem problema, faz em banho-maria e não tem problema. O próximo item, que é importantíssimo, as embalagens. Mas calma aí, amiga. Embalagem vamos falar depois, né? Vamos ficar Tá, então na parte. Ó, vamos. eu separei aqui. Coisas que você tem na cozinha que você, na verdade, você vai ter que entender que às vezes você pode não ter, mas na maioria das vezes você tem. Tigela, travessa, porque são as coisas que você vai, na verdade, você vai ter que fazer esse processo de, como se diz, de temperar coisas antes de entrar no fogo. Então, às vezes tem que ter uma tigela, alguma travessa um pouquinho maior. Mas também a gente começou com o que a gente tem, porque você vai começar, na verdade, você começa com quilos, né? Com quilos de carne, quilos reduzido. Então, você vai ver que as coisas da sua casa, que você cozinhava para a sua família, vão dar aí, dão nesse processo para iniciar. Não precisa comprar antes de iniciar esse processo de venda, tá? Você começou o negócio, você vai, né, abrir, você vai começar a anunciar e as coisas da sua casa a gente está dando como garantia que elas dão tranquilamente. Até as panelas da sua casa, elas vão ser utilizadas para... A gente fez um vídeo, né, Mari? Acho que ainda não foi pro ar. Isso. As panelas que a gente começou, né, da nossa casa que a gente começou. Mas ainda não foi pro Tamanho, vocês ar. vão ver, a quantidade era bem reduzida. A gente usou realmente o que a gente tinha, era o nosso Sim. uso pessoal, e a gente adaptou para começar a produzir as nossas primeiras marmitas. Eram poucas panelas de tamanhos pequenos e a gente seguiu a jornada firme e forte. Tem Sim. O aqui um que eu... comentário da Petrugílio, Ah, creio. Paulo, é meu Mandou. amigo. Hã? É meu amigo. Ah, mandou Palmeiras. Foi ele que veio me visitar em Vigo. Beijo, Paulo. Ele uma coisa que a gente fala aqui em relação que é muito importante, que são as tábuas, que é essa assim, né? Que são as tábuas de corte, que a gente tem que ter uma separação de tábua e você usa por cor. O que você vai usar no frango, você não vai usar no porco, você não vai usar na carne vermelha. Essa divisão de tábua por cor é muito importante. Primeiro que quando eu e Mariana a gente começou, a gente também aqui tinha curso de manipulação de alimentos. Então, esse curso a gente acaba tendo uma base de coisas que você às vezes acha que não é importante e você vê uma importância grande, né?
Então, a separação da tábua, um para cada tipo de carne, é muito importante, porque acaba ficando o resíduo e essa contaminação pode existir. Na verdade, existe, né? Mas pode ser que não aconteça. Então, é importante a tábua ser separada por cor. Não tem problema você comprar uma tábua de cada cor. Isso não é um custo alto, é um custo baixíssimo. Mas que é legal vocês começarem com a separação de tábua para porco, carne vermelha e frango. E peixe, né? Perdão. Aqui a gente usa muito carne de porco. Na Espanha é Aqui usado é bem muito carne de comum. porco. A gente aqui é comum usar. Lá no Brasil, eu acho que não se usa tanto. Eu acho que usa, mas não, eles não têm o acesso, eles não, a carne de porco, ela não entra como se fosse uma carne, vou dizer, saudável lá, né? Tipo assim, não tem essa cultura, né? E aqui sim, aqui é como se fosse o lombo, Lombo. Sim. lombo lá. Então, isso pode ser utilizado tranquilamente, tanto para carne moída, como o lomo em si, grelhado. A gente foi verificar, porque como aqui a carne de porco, ela tem o lombo, aqui ele é muito acessível, assim, de comprar, e eles consomem bastante. Eu e a Mônica, a gente foi pesquisar, porque nós tínhamos, né, na nossa cabeça que a carne de porco era muito calórica, era muito cheia de gordura, ó. Não era uma carne magra, vamos se dizer assim. E aí a gente deu uma pesquisada para saber qual era a parte do porco que a gente podia vender e que não era Com tanta considerado graxa, né? tanta gordura. E aí a gente conseguiu assim. E aí a gente conseguiu ver que o lomo é a parte mais magra do porco e aqui eles consomem muito, inclusive nutricionista passam nas dietas dos pacientes deles e a gente teve acesso. Mas a cirurgia plástica tem um motivo, não vou saber agora lembrar qual, mas aí tem um motivo em relação a você não comer carne de porco após a cirurgia plástica. Não tem nada a ver com dela ser saudável ou não. Aqui é super consumido, se consome bastante, sim. E o lomo ele é considerado aqui uma carne magra. Sim, eu acho que é considerado em qualquer lugar, mas é que você não tem, na verdade, é cultural. Aqui se come muito porco, no Brasil se come muito porco, mas não tanto, né? Você faz um carré, você faz, sei lá, uma coisa às vezes com mais gordura, e aí você não trabalha tanto na comida saudável, mas vocês podem, de repente, dar uma pesquisada nos nutricionistas do Brasil, que eu acho que não tem problema nenhum também, tá? A gente está falando em relação à carne de porco aqui. A gente fez um vídeo também que ainda não foi pro ar, que é uma coisa super importante que a gente não tinha, né? E aí vocês vão falar, meu Deus, não tinha? Não, a gente não tinha, né? Que é um mini processador, que é aquele mix que você pica rapidamente uma cebola, um alho, facilita a sua vida gigantemente, não é caro. Mas eu e Mariana, a gente era muito controlada ali, tipo, né? Nos pontos que a gente ia fazer, crescer, mudar. Então, às vezes, a gente realmente deixava de comprar coisas que realmente podia já ser comprados e, na verdade, não comprava porque a gente tinha ali um plano A, plano B, plano C e tal. E vem minha mãe do Brasil e a minha mãe, quando ela vinha, ela simplesmente ajudava a gente a cozinhar. Enquanto ela olhou aquilo, ela falou assim: Vou otimizar o tempo de vocês. Vou fazer vocês ficar não, mais prática a cozinha. E realmente. Vocês não têm um mini processador, vocês não têm isso na cozinha. Então, olha para vocês verem que a gente realmente não tinha, né? Então, nada que às vezes você possa imaginar, tipo assim, né, começaram. Não, a gente não tinha nenhum um mini processador para cortar cebola e alho. Era na mão,
A nossa cozinha acabava sendo muito demorada nesse início e tal, porque a gente não tinha coisas ali que podem ajudar. É aquilo que a gente fala, erros que se cometem no início, com o erro do outro você acaba não precisando cometer. Exatamente. A gente está aqui E ensinando a aí, vocês como otimizar o tempo. Não fiquem sim, cortando alho e cebola na mão. Compensa vocês comprar aí, mesmo nesse início, não é necessário, primordial, não é. Mas se alguém puder e quiser facilitar aí na cozinha, né? Deixar a coisa mais, mais fácil, mais mais rápida. rápida, compra aí, que eu acho que é uma dica muito interessante vocês terem. O que mais É... agora? O que mais? Uma coisa muito importante: os alimentos. Para Sim, produzir as primeiras marmitas. sim. E acho que tem uma pergunta, né? Então, e aí isso, tinha uma pergunta da A gente Cida. pediu, a gente abriu A caixinha de caixinha de pergunta. perguntas. Eu selecionei duas. E uma é da Cida. E aí a gente acabou falando que quando nós íamos falar dos alimentos saudáveis, a gente ia para a pergunta da Cida. A Cida pergunta assim, ó: para fazer minhas primeiras marmitas, quanto eu invisto nos alimentos? Quanto eu invisto em alimento, a gente, como você nem disse qual era a parte que também a gente não colocou, qual parte do país você é, a gente acaba não sabendo, a gente sabe que cada parte do país tem um valor né, que você paga no Rio, você não paga em São Paulo, acho que a mãe da Mariana, quando foi para São Paulo, para o Rio, o que sua mãe falou? Que o Rio era mais caro ou mais barato que São Paulo? Você lembra, Eu não? acho que era mais barato. Mais Acho. barato, né? A Michelle pode, se a Michelle estiver aqui ainda, a Michelle pode responder melhor. Então assim, né, entre duas capitais grandes, quando a mãe dela foi para o Rio, ela fez algum comentário. Não sei se agora se era mais caro ou se era mais barato. Então, que é diferente de Minas, que é diferente de Pernambuco, quer dizer, cada um tem, Cidade. cada estado tem um valor. Então, o que a gente fala é o que a gente vai falar para você que, em relação àquilo, né? Quando você está iniciando, você iniciou o processo, começou a fazer a sua propaganda ali para os amigos, né? Primeiro na sua rua, ó, a gente tá vendendo marmita saudável. Todo tem um processo, a gente tem um processo de venda que aí depois vocês vão poder acompanhar, né? Porque vocês precisam vender. Mas esse início aí, a gente diz que você começa com 1,5 quilo de cada coisa. Ah, mas de cada coisa quanto? Não. Em cada prato, costuma levar 3 alimentos, né? Um hidrato, um vegetal e uma carne, né? Que é uma proteína. Então, dentro disso, vocês vão ter uma ideia que numa marmita que vai levar 3 tipos de coisa, você vai investir 1,5 quilo de cada coisa. Então, vamos botar que você vai ter 1 quilo de patinho, né? Uma carne moída que é sequinha. 1 quilo de cenoura. 1 quilo de quinoa. Dentro disso, você sabe que você vai fazer tantas marmitas, né? Em outra aula, a gente vai ensinar o que cada coisa crua dá em relação quando já está cozida. Tem uma diferença claramente, aí em outra aula a gente explica o que eu tenho cru, o que ele vai virar cozido. Então, para começar, começa com 1 quilo ou 1,5 quilo de cada coisa. Mari fazer um comentário de que a gente pode utilizar. Vamos supor, eu vou começar com frango e com peixe. Eu vou começar com frango ou com a carne vermelha, né? Para você ter opções para aqueles clientes que você vai apresentar ali de início, você ter opções já para começar. Então você não vai investir muito, mas vai diversificar essas marmitas que você vai ali anunciar na sua primeira semana de trabalho, tá? A gente fala de primeira semana de trabalho porque a gente começou com a primeira semana de trabalho e a gente nunca parou. Então, não foi uma questão que a gente cozinhou uma semana e a outra não, né? A gente nunca parou, né, Mari? Então,
a sua primeira semana ela é mais complicada, ela é mais medrosa, mas ela pode começar com 1,5 quilo de cada coisa. Vamos botar que você vai comprar 6 itens, para você ter aí marmitas variadas, porque a gente vai também ensinar que você pode variar, né? A cenoura você pode fazer no forno, pode fazer um purê. Esse 1,5 kg que a Mônica falou, por exemplo, vamos supor 1,5 kg de cenoura. Você pode fazer ou dividir em dois, né? 750 de cada, e fazer cada um, ou até em três, dependendo do que Não, você. 3 é pouco, 3 é amiga. 3 pouco? é pouco. Então, vamos fazer em dois. Meio a meio. Meio a meio. E aí você pega a cenoura e pode fazer ela de duas formas para duas marmitas diferentes. Você já vai ter duas opções para você oferecer para os seus primeiros clientes. Então você vai fazer, por exemplo, um purê de cenoura e a outra você pode fazer uma cenoura no forno, cortada em tirinhas. Tiro. Então, aí você já pode fazer duas marmitas com 1,5 kg, né, daquele mesmo alimento, daquele mesmo Não, duas marmitas diversificadas, né? Tipo, né? Com o mesmo alimento, o mesmo que ela produto, quer você pode dizer. fazer de duas O mesmo maneiras. produto, exatamente. Elas vão dar várias marmitas, várias, não muitas, mas você está começando na primeira semana. Então, vai começar com tranquilidade. A gente vai fazer uma aula de quanto que é importante, super importante, o que é cru, o que vira Para vocês cozido, terem uma né? noção do quanto vocês têm que comprar de cru, nossa, gente, quanto vocês têm que comprar de produto cru, para vocês cozinhar e dar o peso de tantas marmitas que vocês queiram fazer. Sim. Exato. Mas tem outra coisa que eu separei aqui, que são aqueles potes de mantimentos, né? Que a gente fala que é para você, na verdade, colocar temperos, né? Que a princípio, assim, tá, na primeira semana você pode começar, mas, cara, logo depois você passa, eu separei aqui, que são esses potinhos que vem orégano, manjericão, Pimenta do reino, noz moscada. pimenta do reino, noz moscada, mais o quê? Gengibre em pó que a gente usa. Ah, esses potinhos aqui, que acabam sendo caros no mercado, quando você passa para o grande, né, que é a granel, que são essas lojas especializadas que já vendem pote assim, que vende quilo, na verdade, a diferença, quando você vai comprar esse potinho para esse aqui, às vezes é de centavos. Então, assim, é um erro você pode começar nesse primeiro mês seu com esses potinhos aqui, para você ter uma diversidade de temperos naturais, que eu acho que já foi pro ar essa aula, né, dos temperos que a gente usa ali que não podem faltar, todos eles naturais. Então, esse potinho, para uma diferença desse daqui, em loja especializada, é pouquíssimo o valor, então não vale a pena. Eu e Mariana, quando a gente descobriu a loja, né, porque logicamente a gente está em outro país, a gente às vezes custa muito entender onde vende, né? Onde comprar. Onde tinha o acesso, a gente não sabia. Onde tem um acesso, Fora que você tinha que ter documentos específicos para comprar em grande quantidade aqui, eram umas coisas doidas, assim. Enfim. Então, vale muito mais a pena comprar a granel em casas especializadas. Eu acho que já foi pro ar essas aulas que a gente diz que o que a gente tem que ter ali de tempero para dar sabor e nada de sazon. Qual é o nome da outra coisa? A gente fez um post. Eu acho que não foi aula, acho que a gente fez um post, acredito eu. Que não fizemos, acho que a gente fez um post. Só ver lá no... Que não faltam na nossa cozinha. Sim, dos temperos, né? Temperos que não faltam. Então, porque assim, de forma alguma vai se usar produto industrializado para dar sabor na comida. Não é para usar. Os seus clientes vão acostumar com o sabor de cada coisa, natural, do manjericão, que na verdade, se você tiver, né, acesso realmente a folha, é 1000 vezes melhor. Mas isso aqui, tipo, te adianta e te facilita muito. Então, não adianta. Quando você começa a trabalhar com uma escala, você precisa ter, mas nada industrializado no sentido de, sei lá, eu não sei nem como é o nome, caldo quinó, sazon, essas coisas que dão sabor na comida,
mas que você tem que passar longe, porque não é para entrar na sua comida. Isso não vai dar um sabor que não é verdadeiro Isso para fica uma comida prejudicial, saudável. né? E não é o que a gente promete, não é o que a gente vende, não é o que a gente oferece. Então, vai totalmente contra. Nós não Isso, utilizamos de maneira alguma qualquer tipo de tempero industrial na nossa cozinha. É tudo natural isso. mesmo. O alho, a cebola, os pozinhos, tudo. A gente usa tudo muito natural. Mônica, chegou agora um item que é fundamental, essencial e que não Ah, pode sim. faltar, que elas não podem esquecer. Eu não tenho aqui mais, eu não tenho aqui mais. Você não tem? Eu tenho aqui, eu vou mostrar. Tá aí? La báscula, la báscula, la roja. Tenho aqui. Tem aí. É o item, assim, fundamental. A gente precisa disso para começar desde a sua primeira venda. Isso você tem que ter na sua Sim, cozinha. E sim. talvez, mas não é nada. Não é nada de outro mundo. Não, não é. Tá aí? Não. Tem aí? Eu tenho, mas eu não separei. Senão eu vou Aqui, ter que ir ó. lá na cozinha. Ó, Tá aí? Ah. Uma balança, né? Porque assim, sem balança, fazer comida saudável não dá, né? Então, a balança ela é primordial porque tudo seu é pesado, né? Toda a entrega da sua comida ela é pesada. Então, sem a balança você não e não adianta assim, uma colherada, 2 colheradas. Vou encher a marmita diz que tem 300 gramas, né? Que cabe Não, tem que ser pesado. Tudo é pesado. Então a balança, dentro de tudo que a gente falou, tirando o fogão, é o principal. Porque né, o fogão e a. tudo que a gente meio que Tudo que a gente falou, na falou verdade, é é importante. importante. O único que a Não gente falou que adianta. é opcional, nós falamos dois itens opcionais, que são Opcionais, perdão. o Que foi o bioprocessador processador e o micro-ondas. e o micro-ondas. O de Agora a resto, balança, o de resto não o de resto precisa de tudo. agora Mas a balança, para comida saudável, não tem solução. A gente tem que ter desde o primeiro dia. E não é um item caro, podem ficar não tranquilos. é, não é. Mônica, faltou você agora falar das embalagens que você falou. Eu vou deixar para o último. Sim, sim. Você quer. As embalagens descartáveis, a gente tem um mundo para escolher, tá? O acesso, a quantidade que vocês vão comprar, nesse início, também não vai ser uma coisa gigantesca, porque a gente não quer que você invista nada que você não possa, né? Não precisa tirar dinheiro, pegar empréstimo em banco, nada. Então, só que você vai ter que ter um pouquinho de variedade nas marmitas, nas embalagens, né? Porque você vai entregar sopa, você vai entregar a marmita, né, do dia a dia, você vai entregar os doces, né? A gente ensina a você trabalhar com vários itens. Então, às vezes, você vai ter que ir numa loja especializada comprar um pouquinho de cada, ou na próprio Mercado Livre, entrega em pouca quantidade. Você tem, quando você compra muita quantidade, você paga muito mais barato, é claro, mas você hoje em dia tem acesso aí Mercado Livre da vida, ou outros, né, provedores que te entregam uma quantidade menor de cada embalagem, que facilita muito a sua vida para começar. Que você vai experimentar para ver se você gosta, né? Às vezes você compra uma embalagem pela internet e aí você não gostou do tipo de plástico, então aí você vai comprar uma quantidade enorme, vai ter que ficar com aquilo ali até terminar. Então é legal sim você comprar. Eu vou só te interromper um pouquinho, Mônica, porque assim, a gente tem que fazer um conteúdo só de embalagens, porque a gente também vai ensinar eles a escolher o tipo do plástico melhor para o cliente. Sim, sim, sim. Tem isso também.
não é de qualidade, gente. Tem aqueles plásticos que se pode ir ao micro-ondas, né? E não vai ter problema nenhum do... Como era o nome, Mônica? Você lembra que a gente só comprava as embalagens Sim, químicas? sim. Esqueci a sigla. Era B, uma sigla. Mas que significava que aquele plástico não, pode ser calentado. e que Pode esquentar. pode esquentar, que não vai ter a contaminação ali com o alimento, porque tem plásticos Sim, que sim. liberam uma contaminação. Então a gente tinha todo o cuidado de não comprar esse tipo de plástico e que é muito, não sei, tem, E hoje em dia você pode fazer uma retirada, às vezes, do plástico, né? Se você conseguir. Para começar, você pode começar com plástico, mas depois você pode passar para essas embalagens que já não são mais plásticas. Tudo vai depender aí da cidade que você está e ver qual é o acesso que você tem. Hoje, logicamente, com a internet, você acaba tendo acesso a muito mais coisas, né? Mesmo que venha mais distante. Porém, acaba que como o frete acaba sendo mais caro, tal, você às vezes vai ter que começar com alguma coisa que tenha na sua cidade, para o frete não ficar caro, para a sua embalagem não ficar cara. Então é toda uma questão de início aí que a gente, em algumas coisas a gente vai dar a dica do que a gente usa e vocês vão ter que procurar na sua cidade para chegar a alguma coisa parecida, né? A gente vai fazer uma aula também de embalagem para vocês terem uma ideia melhor. A única coisa que a gente está falando hoje é que também é primordial e comprar em algum provedor que facilita a sua vida comprando 10, 15, 20, para você ver qual é o material, é melhor do que você comprar 1000 embalagens e não saber na sua mãozinha ali o que ela é. e depois também você nem gostar, porque isso também a gente trocou bastante no começo, A gente eu e trocou minha filha, a bastante. gente trocou muito. Então, assim, para você não comprar uma quantidade grande, de repente você não gosta, por qualquer motivo, porque não. Às vezes você não gostou, o tamanho, tem diversas coisas. O Sim, plástico não é legal, amolece com a quentura da comida, que também tem isso. Então a sim. gente. E aí para o seu cliente não é legal, exatamente. Tem que Isso, ser para você bom e para o seu cliente também. Tem que ser, na verdade, bom para as duas partes. Ela tem que ser uma coisa que você consiga armazenar com facilidade no seu freezer isso. para entregar, armazenar no freezer do seu cliente para ele conseguir armazenar uma quantidade maior possível. Então, tudo vai influenciar aí na sua escolha. Porque às vezes você escolhe uma. A gente tem uma super marmita que a gente ama, mas ela tem uma tampa que ela é alta, Tá. então para armazenamento em freezer ela não é tão boa. Então a gente usa uma outra coisa. A gente usa as duas coisas porque a gente já trabalha com dois tipos de comida. Então, né? Por isso que a gente fala para você comprar em quantidade menor. A gente pode depois mostrar os tipos, né, para vocês terem uma noção do que talvez você, do que possa ser bom para vocês também, mas isso vai depender muito do que você trabalha, do seu gosto. Aí também é uma coisa que depois vai muito também da sua experiência. A gente vai passar nossa, aí vocês, para vocês terem uma noção qual o melhor plástico, o tamanho, para vocês começarem. Mas depois vocês mesmos vão começar a ter a opinião de vocês e comprar a marmita que melhor vai no seu freezer, no freezer do seu cliente. Acaba sendo. A gente acaba, na verdade, a experiência acaba contando, né? Então, às vezes a gente vai falar simplesmente né, não é uma imposição de uma opinião, mas a gente acaba testando, a gente já testou Eu várias testou coisas muito. Na e verdade, acaba no melhor resultado. E já parte para com o vocês o melhor melhor. resultado. É. Mas acaba que também você, para começar, às vezes você não vai ter o mesmo produto que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai falar o que a gente começou e que foi melhorando. Tem outra pergunta, Mari? Ah, sim, tem uma última também que eu achei interessante, que é Nandinha. Eu não vou falar inteiro, porque eu não vou ficar falando aqui o Instagram do povo. Nandinha. Qual é o dia que posso cozinhar? Nandinha. Qual o dia que posso cozinhar e entregar na opinião de vocês?
é o seguinte, Nandinha, eu vou falar mais ou menos pela nossa experiência. Como a gente falou, o congelado te dá liberdade para você preparar e entregar no dia que você deseja. Então, assim, eu e Mônica, geralmente, a gente cozinha, a gente entrega, a gente sempre fala que um bom dia para vocês entregar é segunda-feira. Eu e Mônica entrega segunda-feira. A segunda-feira é quando as pessoas estão ali voltando para a rotina da semana, né? Passou o final de semana, então ela já quer começar na segunda-feira com toda a semana programada, organizada. Então, Para comer bem, é? para começar a comer bem. E também eu acho que essa opção da segunda-feira faz com que seu cliente também peça para a semana inteira. Acho que Sim. aí já facilita o pedido da semana toda. É totalmente diferente. A gente começou, quando a gente começou, a gente tinha uma entrega na terça-feira. Será que a gente. A gente entregava Aí. 2 vezes na semana. A gente, Ah, não, a gente entregava 2 vezes na semana. A gente entregava. Hoje, a gente tem hoje um processo distinto, né? Então, a gente vai falar sempre o início. Mas o início mesmo a gente começou com 2 vezes na semana. Hoje a gente tem um processo distinto porque a gente acaba tendo o site e tal, então a gente não tem, a gente acaba, não, a gente não tem um dia só de entrega. e a gente começou a aprimorar muita coisa, aprender muita coisa, e aí isso Sim. também deu pra gente também a liberdade de a gente entregar na segunda-feira, uma vez na semana, para esses clientes. Sim, então assim, na verdade, a sua pergunta, o cozinhar, você vai escolher o melhor dia para você, mas entregar, a segunda-feira é o melhor dia para você entregar, para o seu cliente ter aí essa semana toda com comida. É impressionante quando a gente mudou a data da entrega, a quantidade da comida era a semana toda. Aumentou Se você bastante. entrega no meio da semana, ele acaba falando que, tipo, só vou pedir para 2 dias, só vou pedir para 3 dias. Então, a data de entrega da comida, ela influencia na quantidade de comida que seu cliente pede. Então, segunda-feira, pra gente, fechou, você tem que entregar na segunda-feira. E cozinhar, como é congelada, você vê o que você prefere Você na pode se sua organizar. organização. Você se organiza, você vê sua rotina, você vê qual é o melhor dia para você se dedicar. Às vezes você não pode nesse dia, mas você pode no outro. A gente sempre orienta você ter sempre esse mesmo dia, para você pegar como uma rotina, para você Sim. sempre ter aquele dia. Mas não precisa ser o sábado, não vamos falar que você vai cozinhar na sexta, você vai cozinhar na quinta, não. Aí você que vai decidir o dia que você vai cozinhar. Trabalhar dessa maneira que a gente fala te dá a liberdade para você se organizar. Você vai cozinhar o dia que você quer e o dia que você pode. Agora a gente orienta na segunda-feira vocês fazerem a entrega. Por quê? Porque a gente percebeu que quando você entrega na segunda, a probabilidade do seu cliente pedir mais comidas, ela dobrou pra gente, quando a gente entregava na terça e na quinta, na terça e na sexta, que eu agora nem lembro no começo. Que era terça e quinta. Acho que era terça e quinta que a gente entregava. Então a gente vendia uma quantidade. Quando a gente começou só na segunda-feira, triplicou as vendas. Então a gente dá essa orientação porque a gente viu que funciona muito melhor. Isso. Todos os itens que a gente falou aqui, em relação a itens de utensílios, né? Se você puder manter as suas coisas meio que separadas na sua casa, né? Um armário só para as suas coisas que você está ali começando a produzir, é melhor, porque aí fica uma coisa mais organizada. Se não puder, não tem problema. Tudo junto e misturado. Ok. Mas se você conseguir separar os seus utensílios, tipo assim, isso aqui eu já posso separar para o meu trabalho, isso aqui é para minha casa. É legal, até mesmo para não ter tanta contaminação aí com as coisas da sua casa, tá? É uma dica, assim, que a gente dá para você sempre se organizar. Porque o fato de você estar na sua casa não quer dizer que você não vá ter que se organizar para começar a trabalhar. Quanto mais organização você tiver, mais fácil vai facilitar a sua vida ali de cozinhar, de entregar, de tudo. Quando você tem uma coisa organizada,
facilita a sua vida para trabalhar. Então, quanto mais você puder separar ali, né, no espaço que você tiver, é melhor. Sim. Pois então, gente, a gente só tem 2 minutinhos, a gente vai se despedir. A gente tem vídeo, a gente tem todo vídeo, toda segunda-feira, vídeo novo no canal, no YouTube, Moni Mari, Facebook, Moni Mari, e aqui no Instagram é Moni Mari Gastronomia. Então, segue a gente no YouTube, porque toda segunda-feira tem vídeo novo. A gente aqui, esse canal foi feito para a gente dar informação para quem quer empreender com comida congelada saudável. A gente não ensina a ser saudável, porque saudável é um movimento que está crescendo, no Brasil está crescendo demais, então é uma área que você pode empreender desde a sua casa para ganhar a grana e ter a sua independência financeira dentro da sua casa. E transformando vidas, e fazendo pessoas mais saudáveis, e fazendo pessoas ter qualidade de vida. E de uma forma, a gente ensina que é de uma forma saborosa. Porque para essa pessoa mudar, ela precisa também ter prazer. Então, a gente ensina que a alimentação saudável, ela pode ser também saborosa. E sem prazerosa. nenhum aditivo. Exatamente. Tá bom? Até Obrigada, Mária. Até a próxima. Boa noite. Beijo, Tchau. tchau.